Meu nome é Tobias Andreata, eu estou na graduação em Filosofia da Universidade Federal do Paraná atualmente, e hoje eu vou estar atuando como monitor aqui na sala. Então, qualquer coisa que vocês tenham dificuldades com a apresentação do slide, com o Google Meet, ou com qualquer coisa mesmo, eu estou aqui para auxiliar vocês, ok? O eixo temático da nossa sala hoje é Práticas Dialógicas para o Ensino da Filosofia, e hoje é o dia 28 de agosto, no turno da tarde. Então, pessoal, só para avisar todo mundo, a sala está sendo gravada para ser postada no canal do YouTube do Prof. Filo. Se alguém não quiser ter sua imagem postada no YouTube, por qualquer motivo que seja, pode ser, minha pesquisa ainda não está onde eu queria que ela tivesse, ou só porque não quer ter sua imagem divulgada mesmo, tá tudo bem, é só falar comigo que eu peço para o pessoal da edição cortar antes de ir para o YouTube, não aparece, é tudo certo, viu? Eu queria perguntar só se tem algum professor da Unirio ou que está presencialmente no evento, ou que não pôde apresentar ontem aqui. E que... Oi, Tobias, eu estou no evento, eu estou aqui como mediador, só isso. O senhor vai ser o mediador hoje? Eu tinha outro nome aqui, só um segundo. Não, eu estou como mediador, acho que houve uma substituição em virtude de que eu estava escalado para 2 salas ao mesmo tempo. Ok. Então, eu só vou avisar aqui no grupo da monitoria. Beleza. Então, apresentando já o nosso professor mediador hoje, o professor Rafael. Ok. Então, temos um mediador. Retiro o que eu disse, nós temos um mediador. Então, pessoal, de novo, eu estou aqui para auxiliar vocês no que vocês precisarem. Se tiverem qualquer dificuldade, é só me avisar. O tempo da apresentação é de 30 minutos. Desses 30 minutos, 20 minutos são para apresentação mesmo e 10 minutos para perguntas. Se vocês estourarem os 20 minutos da apresentação, nós podemos usar o tempo das perguntas tranquilamente, ok? Eu vou estar avisando vocês aos 15 minutos. Quando vocês chegarem nos 15 minutos, eu vou abrir o microfone e vou dizer 15 minutos. Se vocês quiserem usar todos os 30 minutos só para apresentação, tá tudo bem. Mas quando chegar nos 30 minutos, eu vou ter que abrir o microfone e interromper, porque em diversas salas nós temos mais pessoas entrando e não vai fechar o horário se não for assim. Então, ficou claro para todo mundo, 30 minutos de apresentação, sendo desses 20 para apresentação mesmo, 10 para perguntas. O segundo aviso que eu vou dar no chat vai ser aos 2 minutos. Quando faltar 2 minutos para acabar esses 30, eu vou mandar no chat ali 2 minutos. Além disso, quando vocês terminarem a apresentação, eu vou mandar também no chat quanto tempo de pergunta nós temos. Então, professor Rafael, pode ficar tranquilo que eu mantenho o tempo aqui, viu? Pode... dado esses anúncios agora, passo a palavra ao professor Rafael, caso ele queira falar algo, senão nós podemos começar. Sim, muito obrigado, Tobias. Quero recepcionar todos e a todas, né, para uma ótima mesa. Já pelos títulos ali, a gente percebe que são ótimos trabalhos que geram ótimas reflexões, importantes reflexões. Meu nome, então, é Rafael Cortes, eu sou professor do núcleo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade do ABC Paulista. E, então, acho que a gente pode começar, né? Nós temos como primeira apresentação ali na ordem, a apresentação do Joatan Teixeira Damas. O Joatan está aqui? Eu tenho outra ordem aqui, professor. Não tem Joatan na minha. Não tem Joatan na minha. Estranho. Então, pare que eu vou verificar aqui, então, qual é. Se puder me passar, porque eu tenho essa. Deixa eu mandar aqui. Eu tenho Juliano José Alcântara, Fabiane Teixeira de Mello, Jean Lucas Tavares, Leandro de Aguiar e Silva e Mávilo Juliano Galo. Por algum motivo eu fui escalado em 2 ao mesmo tempo e agora eu só tenho acesso a essa que eu mencionei. Então, se você puder, Tobias, anunciar a primeira apresentação, eu lhe agradeço, porque eu não tenho mais acesso a essa... Tranquilo, professor. Não tem problema. De novo, só para
perguntar de novo, tem alguém que seja professor da Unirio, ou que está presencialmente no evento, ou que não pôde apresentar ontem, que está aqui para apresentar hoje? Bom, se não tem ninguém, então nós podemos começar com a Fabiane, Sim, que está podemos aqui. começar. Ok. Então, Fabiane, quando se sentir confortável, se tiver slides, pode projetar, se não... Vai ter os slides, tá? Vou só colocar aqui. Uhum. Vocês estão conseguindo ver os slides aí? Ainda não. Já? Vamos ver se vai dar. Ainda não. Acho que esse aqui vai dar. Já? Estão conseguindo ver agora? Ainda não. Fabiane, tu tá tentando compartilhar só a guia do Opera, que às vezes é isso que ele tá dando problema. Do Opera não, perdão, do Meet. A Fabiane. Acho que ela caiu. Uhum. Quem sabe a gente tenta então partir para a apresentação do Jean, Lucas Tavares, e na volta a Fabiane começa. Jean, então você pode iniciar e se apresentar, por favor? Inclusive o título do seu trabalho, porque eu não tenho ele aqui agora. Tranquilo. Vocês estão me ouvindo? Ótimo. Eu também elaborei slides, então vou apresentar aqui. Gente, saiu sem querer. Aqui, rapidão, ó. Consegui voltar. Opa! Somente então. Fabiane, a gente decidiu iniciar a apresentação do Jean, enquanto você resolve aí, e daí imediatamente após o término da apresentação dele, você inicia, ok? Desculpa, é porque fechou de uma vez aqui o notebook. Não, tudo bem, acontece, sem problema. Então, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria enorme estar participando do Improf. É a primeira vez que eu participo desse evento. Atualmente, eu sou aluno do Profil da Unespar, no campus de União da Vitória, no Paraná, e também sou professor da rede municipal de Caçador, em Santa Catarina, uma cidade próxima ao campus da Unespar, cerca de 1h30, enfim, de distância. E o meu trabalho é intitulado Filosofância, Produção de Materiais Didáticos de Filosofia que Dialoguem com a Realidade da América Latina. A ideia partiu primeiro apresentar um pouco da cidade aqui de Caçador. É uma cidade que fica no meio oeste de Santa Catarina, que é uma chamada região do Contestado, uma região que houve um sério conflito aqui, aproximadamente 100 anos atrás, né, a famosa Guerra do Contestado. E então é uma área que tanto para o estado de Santa Catarina quanto para o estado do Paraná, foi uma área esquecida propositalmente, assim, da questão de investimento, e parece até uma punição do Estado brasileiro, enfim, em relação a essa região, porque ela não se desenvolveu tanto igual outras regiões, por exemplo, aqui de Santa Catarina. Então, aqui é a região mais pobre do estado, menos desenvolvida. Então, nós temos municípios aqui na região com o IDH muito baixo mesmo. Então, essa é a região que eu trabalho aqui, Caçador, Santa Catarina. Caçador é uma das maiores cidades dessa região. E aqui, desde 2014, nós temos no currículo o componente curricular de filosofia para crianças. Então, do primeiro ao quinto ano, nós temos aula de filosofia.
no município do primeiro ao quinto, porém, nas redes particulares, tem-se a cultura de ter filosofia do primeiro ano dos anos iniciais até o ensino médio. Enfim, o ensino médio tem nas escolas do Estado e na rede particular. A rede particular tem do primeiro ao médio e o município, que cuida do primeiro ao quinto, tem a disciplina de filosofia. No município, nós também temos, o município também, as escolas do município também têm o fundamental anos finais, sexto ao nono, porém não tem filosofia, mas há uma luta para que tenha filosofia do primeiro ao nono, mas por enquanto nós temos do primeiro ao quinto e já fez 10 anos que tem essa disciplina. Então, primeiramente, ela foi pensada de forma um pouco para substituir outras disciplinas, enfim. E aí a elaboração curricular, ela levou muito em consideração uma questão de trabalhar valores com as crianças, questão ética, disciplina, enfim. E ao longo dos anos o currículo foi tendo uma modificação para se tornar um currículo mais parecido com o que se pratica em outras redes, enfim, quando se trata do tema da filosofia. A justificativa do projeto, primeiro, em razão da escassez de materiais didáticos para filosofia no ensino fundamental nos anos iniciais. Então, por exemplo, a nossa rede, nós não temos livros didáticos, revistas, jogos, enfim, de filosofia, principalmente para trabalhar com as crianças, é necessário ter materiais, coisas concretas, então isso dificulta um pouco o trabalho do professor aqui na cidade. Então, o projeto se justifica um pouco em razão dessa falta de materiais didáticos. Por exemplo, há alguns anos atrás, nós chegamos a avaliar materiais didáticos de filosofia, um livro, por exemplo, que as editoras mandaram, a gente fez a avaliação desses livros e optamos por um dos livros, que é o livro do Gabriel Salista, uma coleção que ele tem, porém, isso ficou travado, enfim, na administração pública, não foi para frente. Uma das razões é que esse material ficaria em mais de R$ 1 milhão para ler, então é um valor alto, e nós não conseguimos verba do governo federal para a área de filosofia, para estar adquirindo material, esse componente curricular. Então, por exemplo, o governo federal manda livros de ciência, de geografia, de história, português, matemática, mas de filosofia não. Então, a gente tentou viabilizar a compra através do próprio município, mas isso acabou ficando enterrado, e aí isso me motivou ainda mais a tentar, então, criar um material de filosofia, tentar falar aos professores para que a gente tenha esse material próprio aqui na rede. A importância de um pensamento filosófico que dialogue com a realidade da América Latina, a realidade brasileira. Então, aqui, por ser uma região culturalmente marcada por essa trama da guerra, enfim, a gente percebe o quão pouco essa história, essa memória é viva aqui. Então, houve um apagamento, um silenciamento de certas memórias, e aí fazer que a filosofia, assim como se faz hoje muitos historiadores aqui na região, de tentar trabalhar a questão local, e eu vi uma oportunidade de trazer pensadores que argumentem com a realidade nacional, a realidade da América Latina e a realidade brasileira, assim, Santa Catarina, e superar a dependência de modelos europeus, americanos, de filosofia, que às vezes se distanciam muito da realidade que a gente vivencia aqui em Caçador. Atualmente, o Matthew Lippmann ainda é a principal referência que nós temos para trabalhar com filosofia para crianças no nosso currículo. Então, o currículo, quando ele foi feito, ele já foi feito, enfim, em cima de várias citações de Lippmann, das obras de Lippmann, fizeram um grupo de estudos para estudar o pensamento de Lippmann, e aí fizeram um currículo muito semelhante àquele currículo norte-americano, enfim.
Inclusive, os poucos livros que a gente tem de filosofia nas bibliotecas da escola são livros duríssimos, que trabalham histórias de lógica, enfim, são fundamentais, são importantes, mas eu acho que já tendo esses 10 anos de prática de filosofia aqui na cidade, acho que seria interessante a gente dar esse passo a mais, tentar produzir material próprio, trazendo autores nacionais, enfim, para a gente tentar mudar um pouco essa dinâmica. E aí, eu acredito que um currículo de filosofia, para ser. Aqui são um pouco das fontes tradicionais que a gente tem, né? Tanto o Lippmann, a Mário France, a gente tem aquela filosofia, de filosofia, que alguns professores, a gente, quando montou o grupo de estudo, buscava artigos nessa revista para estar lendo, enfim, a gente percebe que ela é muito importante. Então, além de a gente trabalhar a questão do currículo, a gente tem que trabalhar a formação do professor para estar sabendo fazer essa adaptação à realidade escolar do ensino fundamental 1. Então, é um outro desafio que eu coloco aqui, além da questão do currículo, é uma questão de formação dos nossos professores, que tentam, muitas das vezes, levar material didático do ensino médio, aquele livro, por exemplo, Filosofando, da Maria Lúcia Aranha, levar esses livros que são feitos para o ensino médio e tentar adaptá-los. E isso acaba não sendo efetivo no ensino de filosofia para as crianças, às vezes fica um pouco tedioso, fica maçante, fica difícil, e a gente, às vezes, corre o risco ali de estar desvirtuando a obra de autores que pensaram aquele conteúdo para o ensino médio. E aí eu coloco um pouco de fontes que poderiam ser exploradas, enfim. Fernando Savater tem um livro Ética para o meu filho, que é muito interessante. O Devir Criança da Filosofia, entre outros, que é só um exemplo ali, o título, né, do Walter Coan, que é um autor que vive no Brasil, né, trabalha no Rio de Janeiro, enfim, e que produz muitos artigos que a gente lê para a gente se formar para estar atuando com as crianças, e também pensar autores como Paulo Freire, Henrique Duque, enfim, a questão do Paulo Freire, uma educação com prática de liberdade, diálogo, que é uma das etapas do LIPMA, é a questão da comunidade de investigação. Então, assim, isso é uma das experiências mais ricas que a gente costuma ter aqui nas aulas de filosofia, que é a questão de estabelecer essa comunidade de investigação com as crianças, trabalhar em roda de conversa, tudo isso é muito rico, que é uma coisa que a gente que eu brinco que a gente tem que fazer uma antropofagia do livro, assim como os modernistas em 22 fizeram, devoraram os autores europeus, a arte, enfim, criaram uma coisa brasileira, a gente precisa fazer isso com o livro. Então, adaptar essa comunidade de investigação, trazendo ali elementos freirianos para o diálogo, para proporcionar uma educação libertadora. Aqui é um pouquinho do nosso currículo, de como que ele está estruturado. Como eu já disse, ele é do primeiro ao quinto, e no quarto ano a gente foi, enfim, desde o primeiro ano ao quinto, a gente conseguiu, nesses últimos anos, criar um currículo, diga-se de passagem, muito progressista, trabalha com temas contemporâneos, temas extremamente importantes, que às vezes são negligenciados em outras áreas, e a filosofia tem a oportunidade de trabalhar esses conteúdos. É claro que é sempre um desafio muito grande trabalhar certos conteúdos de filosofia no ambiente público, por exemplo, parte das nossas escolas estão em ambientes periféricos, onde há uma mentalidade neopentecostal muito grande, então trabalhar, dependendo da filosofia da religião, trabalhar determinados temas são delicados, a gente acaba tendo, às vezes, algum problema ou outro, que o pai achar, falaram de filosofia da religião, a filosofia ainda não acredita em Deus, enfim. Infelizmente, tem esses percalços no caminho, que há necessidade de uma explicação do conteúdo de filosofia, porque muitos pais, enfim, desconhecem a matéria, desconhecem o currículo, então há esse esforço constante de estar apresentando à comunidade o que é filosofia de fato, quais são os temas que são trabalhados e a importância desses temas. Então, no quarto ano, por exemplo, nós temos
ali no começo, trabalhar o tema das redes sociais e seus dilemas. Então, nós trabalhamos, por exemplo, a questão de fake news, questão de cultura e trabalho, direitos humanos, sustentabilidade, a questão dos direitos dos animais. Então, é um tema que a gente sempre, alguns termos específicos, a gente sempre combina de trabalhar, de dar vamos dizer assim, um capricho maior na abordagem desses temas. Então, principalmente esses que são novos, até para o debate, não eram para ser novos, mas às vezes acabam sendo em alguns espaços, até para o debate filosófico nacional, então, como o tema dos direitos dos animais. Então, a gente tenta levar curta-metragens, autores, textos, que de alguma forma trabalham essa problemática, adaptar materiais, por exemplo, textos do Peter Singer, trabalhar ali um capítulo de forma adaptada. Universo das artes, da cultura, filosofia da religião. Uma das coisas que a gente pensou aqui, por exemplo, nessa última etapa, é a religião em diálogo com alguma área da filosofia já abordada. A gente pensou assim, havia uma limitação da dificuldade de trabalhar um conteúdo que fosse semelhante ao que se pratica nas universidades, por exemplo, com as disciplinas optativas. Então, a gente tentou fazer uma espécie de tópicos optativos. Então, por exemplo, nesse último aqui, para trabalhar a filosofia da religião, o professor é livre para escolher um tema que dialogue com a religião. Então, pode ser no ponto de vista do ético, estético, tecnológico, cultural. Então, tem essa liberdade no currículo. A gente não quis engessá-lo totalmente. Aqui é do quinto ano, o currículo do quinto ano, então trabalha a filosofia das ciências, e aqui, por exemplo, ciência e valores. Nós trabalhamos com um tema que acreditamos ser extremamente importante, que é a questão do negacionismo científico, teorias éticas, filosofia política. Esse conteúdo, por exemplo, foi um conteúdo que, ao longo dos anos, ele foi alterado, ele era mais para o final, e ele dava, em períodos ali, por exemplo, outubro, setembro, muito próximo de eleição. Então, só para abrir a boca para falar a palavra filosofia política, era muito delicado. Assim. E aí, então, a gente colocou esse currículo um pouco mais, esse conteúdo mais meses, bem mais anteriores ao período de eleição, para que no final, quando estiver ali pegando fogo questão de época eleitoral, não se toque, enfim, ou se toque com muito cuidado, é claro, é importante. É muito ruim qualquer tipo de autocensura, mas como se tratando de trabalhar com crianças, e aí a gente tem pouca experiência ainda em estar emergindo nessa realidade. Por exemplo, o concurso público aqui, o primeiro para a área de filosofia foi em 2020, então, até então, muitos professores que davam aula de filosofia eram professores de ensino religioso ou de outras áreas, e aí ter esse currículo ali, esse conteúdo, em época de eleição, sempre tinha algum barulho, alguma coisa que dificultava o trabalho do professor. Então, 15 minutos. foi reajustado. Obrigado. Filosofia, mito e religião. A gente quis trabalhar não só a questão da mitologia grega, de modo geral, mas também adentrar a mitologia indígena brasileira, trabalhar com princípios religiosos, questão da tolerância. E aí, o que a gente pretende? Quando falar de ética, conectar com problemas sociais latino-americanos, questão de igualdade, direitos humanos, povos, filosofia política, relacionar democracia com história de ditadura na região, a estética, trazendo expressões artísticas latino-americanas, tanto no ponto de vista da literatura, do muralismo, da música popular, enfim. E quando trabalhar a filosofia da religião, nesse material que eu pretendo elaborar, dar espaço a religiosidades afro-latinas e indígenas também. E aqui é um pouco desse ensaio desse material. Então, a filosofia da ciência, que teve uma espécie de capa que poderia fazer, né?
ali o tema do negacionismo científico, trabalhar com Charlie, e tudo feito no Canva, que é, enfim, uma plataforma gratuita, né? Tem muitos recursos ali, visuais para trabalhar com crianças. Aqui um pouquinho do que a gente já fez. Isso aqui conta de uma aula de filosofia, trabalhar com recortes de revistas, a questão da organização para cadernos de crianças, fazer marca-páginas. Imagina, o primeiro aninho não são alfabetizados, estão usando cadernos pela primeira vez, então ter todo esse cuidado. E a questão da visibilidade das atividades que nós realizamos. Então, nós temos um mural chamado Filosofamos, que aí a gente cola na escola para as outras áreas, outros alunos, enfim, outros professores saberem um pouco do que é feito. Então, ali, a forma de um cartaz do trabalho de meninas do 4º ano, que é o que fizemos. Questão da inclusão também. Foi uma demanda que veio da escola, professor de filosofia, vocês precisam trabalhar em questão da inclusão, o que tem de inclusão para trabalhar? Enfim, a gente tenta trabalhar, então, colocar isso para dentro do nosso currículo. Aqui foram maquetes que as crianças fizeram sobre a alegoria da caverna de Platão. Essas maquetes, o resultado delas, enfim, gerou uma publicação em um livro, um capítulo de livro sobre o nosso trabalho com as crianças, em relação a essas maquetes, que foi publicado no começo do ano. E é isso, enfim, que eu pretendo fazer é organizar melhor esses materiais, enfim, assim que a gente consiga ter um material de filosofia publicado, enfim, com capa, para a criança tocar, ter o prazer ali de ter um material disponível de filosofia. E seja vinculado à nossa realidade aqui local. Já que nós não temos dinheiro para comprar livros de filosofia, vamos fazer um. Era isso, muito obrigado pela atenção, senhor. Muito obrigado, Jean. Muito interessante a sua proposta. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o Jean? Eu tenho. Enquanto o pessoal se organiza, eu tenho. Jean, primeiro eu gostaria que você falasse novamente, caso já tenha dito, que eu realmente não lembro. Qual é o seu núcleo do Prof, se é que você está no Prof, e qual é o estágio da sua pesquisa? Então, eu sou do Prof, eu sou da Unespar, não da Vitória, Estadual de Granada. Esse é o meu primeiro ano no Prof, então entrei há 7 meses, 8 meses no Prof. E aí a pesquisa, ela está na fase de ainda estudar o que se tem de materiais de filosofia, de catalogar, então nessa parte que me angustia um pouco, assim, ela é totalmente necessária, né, para catalogar, ver o que tem, enfim, estudar a legislação sobre livros no Brasil, sobre materiais didáticos. Porém, eu gostaria que a minha experiência fosse um pouco mais criativa, enfim, mais livre, mas eu acho que vou ter tempo para isso ao longo do trabalho, mas por enquanto ainda está nessa parte de fazer um inventário do que se tem de filosofia no Brasil, experiências que tem se Sim, fazer esse inventário mais em relação ao material didático destinado para os anos iniciais do ensino fundamental, correto? Sim, correto. Nesse sentido, então, eu gostaria de fazer 2 sugestões para você. Uma primeira, eu não sei se você conhece, o professor Sérgio Sardi, da PUC do Rio Grande do Sul, em que ele tem uma coleção, acho que desde o final dos anos 80, que é sobre a Ula. A Ula é uma personagem de uma história em quadrinhos, em que ela desenvolve algumas reflexões filosóficas e ela é uma literatura destinada para as crianças. Tá? E outro autor que eu recomendo que você leia, e daí acho que isso tem a ver com a pergunta que eu gostaria de fazer, ele na verdade é um psicólogo, que é o Donald Winnicott. O texto deles, o título Brincar e a Realidade.
tive a oportunidade de ler o autor na graduação, mas esse texto em específico não, vou estar procurando, até porque eu preciso de mais embasamento teórico sobre essa questão do universo infantil. Sim, ele é um neuropsicólogo, né? E estuda muito esse desenvolvimento intelectual de crianças. E para ele, o brincar ele é fundamental no desenvolvimento, inclusive filosófico. E é nesse sentido que eu gostaria de saber um pouco mais, assim, se dentro das suas aulas com crianças há esse espaço assim do lúdico, da brincadeira. Porque quando você apresentou ali 2 exemplos de currículo, um para o 4º e 5º ano, eles me pareceram bastante duros, no sentido de que eles têm uma carga de conteúdo assim, bastante sólida, assim, que poderiam ser facilmente confundidos com um programa curricular, por exemplo, do ensino médio. Então, eu gostaria de saber se esse espaço do brincar, ele está presente nas suas aulas. Quando eu vi ali a maquete da Caverna de Platão, eu já fiquei um pouco mais tranquilo, assim, tipo, olha só que massa. Mas eu me pergunto se o brincar, ele é digamos, um elemento didático-metodológico mais presente nas suas aulas do que me pareceu na sua apresentação. Sim, a questão do brincar, a gente acha imprescindível ter as brincadeiras, ter esse aspecto lúdico. Assim, não vou falar pelos demais professores da rede, mas por mim, assim, mais nas reuniões a gente percebe que há uma maior facilidade de trabalhar com o 5º e o 4º do que com o 1º e o 2º, por exemplo. E isso eu coloco, então por isso a opção de tentar fazer um material para o 5º primeiro e não para o 1º ano, por causa dessa dificuldade da questão do lúdico. Eu acho muito difícil, e nós ainda temos professores que gostam da aula de Blazer, e isso às vezes cria alguma barreira ali com a criançada, né, que às vezes tem alguém mais alegre, mais divertido, com uma malemolência maior, enfim. Então, a gente tem algumas coisas que a gente desenvolveu aqui, que é aquelas caixas de pergunta, coisas com objetos, mas eu ainda vejo que é pouco usado. Assim, infelizmente, falo por mim, pessoalmente, eu ainda sou muito acanhado com algumas coisas. Assim, uma dificuldade muito grande nesse aspecto do lúdico, enfim. Por mais que a gente converse com as pedagogas, peça ajuda, ainda é uma dificuldade. Assim, falta tanto a leitura quanto essa vivência mais corajosa, assim, ficar mais livre com as crianças, tentar criar coisas mais. Sim. Eu imagino. Eu sinceramente nunca fui professor de filosofia de crianças, só substituí alguns colegas, assim, e eu já percebi o quanto é desafiador, assim, admiro muito o trabalho com crianças, e ensinar filosofia para crianças, né, é ainda mais admirável. Eu vou postar ali as 2 recomendações, caso você queira, para ficar bem registrado ali quais são elas, para não ter nenhum tipo de confusão. Muito obrigado. Alguém mais tem alguma colocação, alguma observação em relação ao trabalho do Jean? Achei bem interessante essa questão do material que ele fez com os alunos. Eu trabalho com filosofia no ensino médio e os estudantes fizeram a alegoria de Caverna de Platão em 3D. E aí eu observei que eles fazendo isso, eles aprenderam mais do que, às vezes, aquelas aulas mais cansativas na sala. Eu sei que elas são necessárias, porque para ensinar o lúdico é necessário que o estudante ele aprenda, né, o que de fato é, mas eu achei bem interessante porque, né, algo que ele trabalhou com crianças, eu trabalhei no ensino médio com alunos de 17 anos. Que legal. Obrigado, Fabiane. Adalton, por favor. Então, eu gostaria de saber um pouco sobre o Matteo Lippmann, né? Você apresentou o livro dele, né? E você introduziu, trabalha, né, com a dinâmica que o Lippmann propõe, né,
com filosofia para crianças, né? Que é a comunidade de investigação. Né? Esse aqui é bem contato. Então, o Lippmann, ele é uma das referências para trabalhar filosofia com crianças, a nível mundial. É um professor, americano de lógica, que trabalhava com linguagem, lógica, e aí, vendo a dificuldade de trabalhar isso em graduação, resolve começar a trabalhar com crianças para desenvolver questão de raciocínio lógico, mais aguçado em crianças. E aí ele cria um programa curricular de filosofia para desenvolver pensamento lógico, mais, e uma série de habilidades assim, que são fenomenais, que eu acho, inclusive, muito difícil de estudar ele, trabalhar, de entender, e tem poucos estudos sobre ele no Brasil. Então, isso também torna ainda mais difícil a questão da compreensão para que, de fato, se crie essa habilidade nos alunos. Um pouco a dificuldade de interpretação do livro. Em algumas edições são da década de 80, 90, algumas edições não foram reeditadas, extraordinários. O trabalho do Lippmann é referência, só que falta mais estudo sobre ele, assim, aprofundar, porque ele é um autor difícil. Então, eu, na minha graduação, a gente estudou um pouco ele, acho que o pessoal de Passo Fundo, a Universidade de Passo Fundo, tinha lá um estudo sobre o Matteo Lippmann, né? E até o meu professor da graduação, ele escreveu um livro sobre, né, isso, e bem acessível, assim, eu acho que se você procurar, agora eu não tenho, faz muito tempo, vai estar nas caixas, né, lá em casa, mas acho que se você procurar na internet, talvez você consiga alguma coisa, né, sobre ele. O nome do professor, se não me engano, é Jaime José Halber. Ele tem, acho que tem até eu não procurei aqui, mas acho que tem até na Amazon sobre ele, é Filosofia com Crianças. É bem interessante o livro. Se você puder ler, né? Sim, Adalto, muito obrigado. Vou procurar sim, esse livro. Quando eu esse material, que faz esse vídeo, filosofia para crianças, vai me ajudar bastante. Até Mas porque outra coisa, você chegou a aplicar, você trabalha com essa metodologia dentro de sala de aula? trabalha, né? Uhum, Até porque é uma coisa que é meio orientada pelo próprio currículo. Por mais que uhum, eles tenham modificado o conteúdo, algumas coisas, ainda a metodologia e a questão de como aplicar ainda está muito ligada ao livro. uhum. Beleza, então. Muito obrigado, Adalton. Obrigado, Jean. Passamos então para a apresentação da Fabiane. Fabiane Mello, por favor, se apresente e apresente também o título do seu trabalho, porque eu não tenho ele aqui. Obrigado. Acho que a Fabiane caiu de novo. Que estranho. Pois é, eu vou perguntar quando ela entrar de novo agora se ela não quer mandar para mim o trabalho dela, que daí eu apresento aqui. Ou até desligar a câmera, às vezes facilita, né? Porque a câmera, ela parece que consome um monte de... Pois é. Ela está voltando. Gente, vocês acreditam que toda vez que eu vou compartilhar, sai. Acredito. Pois é. Tem alguém lutando contra o meu progresso. Só um minutinho que eu vou ver aqui. Eu vou tirar esse em Pictory aqui para ver se ele... Não quer enviar pro Pois Tobias é. ali, ele reproduz para você? Eu ia te sugerir isso agora, Fabiane. Que se tu quiser enviar no meu e-mail, vou mandar aqui no chat. Se quiser enviar no meu e-mail, eu apresento aqui, aí quando tu quiser que eu passe o slide, tu só diz, pode passar o slide agora? Ó, Acho que agora abriu. deu, né, gente? Deu, né? Agora... Uhum. Então, tudo certo aí? Foi, tudo certo. Ah, tá. Então, né, Obrigado. gente, boa tarde. O tema do meu projeto de mestrado é habilidades socioemocionais no ensino médio integral, uma abordagem filosófica. Eu me chamo Fabiane Teixeira de Mello, o meu orientador é o professor Dr. Manuel Coraci Saboia Dias, ele está aí no Rio de Janeiro, e a minha linha de pesquisa é práticas de ensino de filosofia
práticas dialógicas para o ensino de filosofia. Eu sou da Universidade Federal do Acre, então eu vou falar um pouco sobre a introdução do meu projeto e como eu tive, né, essa ideia. Ano passado foi um ano na escola bem atípico. Eu trabalho em uma escola integral que fica em um bairro extremamente violento na cidade de Rio Branco. Então, a escola ela se tornou integral técnico, e ela se tornou integral técnico pela obrigatoriedade da Secretaria de Educação. E aí, o que acontece? Algumas escolas elas foram selecionadas, e a nossa foi. A nossa escola ela não tem um contexto que se encaixe com o ensino médio integral. E aí, como funciona esse ensino médio integral aqui no nosso estado, né? Os estudantes, eles ficam de 2 a 3 dias na escola e eles vão para as escolas parceiras de ônibus. E aí, eu trabalho o projeto de vida, né, que é um itinerário formativo, e no projeto de vida a gente vai trabalhando essas habilidades socioemocionais, que elas foram incorporadas pela lei 13.415 em 2017, quando foi a implantação do ensino médio integral. E aí, o que acontece, né? Como é esse impacto de trabalhar o itinerário formativo de projetos de vida, protagonismo, trilhas de aprofundamento, trabalhar de uma forma, né, que trabalhe como os estudantes estão se sentindo, o que eles querem, e também trabalhar esse senso crítico. E aí, o estudo, né, esse recorte do meu estudo de trabalhar essas habilidades socioemocionais é na escola Professor Pedro Martinello. E aí, eu ainda estou no processo, né, de estar articulando meu projeto, faz mais ou menos 8 meses, né, que eu ingressei no Profifilo, então eu ainda estou fazendo as investigações, vendo os escritores, e aí o projeto do meu mestrado, ele vai falar sobre essa formação integral e crítica de uma educação voltada para as competências técnicas. A escola técnica, ela trabalha muito a questão dos alunos terem que fazer um curso técnico e, principalmente, que eles tenham um emprego. E a que custo, né? E assim, quando a gente trabalha outras habilidades nos itinerários formativos, eu, como professora de filosofia, eu tento trabalhar essas habilidades do estudante. Quais seriam essas habilidades, né? Empatia, responsabilidade, amor próprio, todo esse conhecimento que eles não conseguem adquirir sozinhos por conta que eles fazem o curso. E aí a gente tem as trilhas e eletivas também. Tudo isso, né, o ensino médio integral, ele trabalha muito essa importância desses itinerários formativos e acaba esquecendo o papel da filosofia na formação do senso crítico do estudante. Por quê? Eles não sabem por que a escola se tornou obrigatória técnica, eles não sabem o que realmente significa uma eletiva, um projeto de vida, eles mesmos falam na sala que eles não querem ter um projeto de vida. E aí, como a gente vai trabalhar a filosofia nesse senso crítico dos estudantes? E aí, um dos objetivos, né, do projeto é analisar como o ensino médio integral técnico ele relaciona a filosofia e o desenvolvimento dessas habilidades, considerando, né, a implementação da filosofia nos itinerários formativos. Por quê? Caso o professor ele seja formado em química, por exemplo, ele vai tentar trabalhar na sua trilha, na sua eletiva, algo voltado para a química. E no projeto de vida? O projeto de vida, a maioria das habilidades que a gente trabalha, né, é voltada mais para as ciências humanas, para algo mais que trabalha essa formação social dos estudantes, de senso crítico, de interação. E aí, o que acontece? Como a gente vai trabalhar com esses meninos, né, a gente analisando, assim, todo esse panorâmico, a filosofia nos itinerários. Por quê? A filosofia, aqui no Acre, né, nas escolas de ensino médio, tanto integral como regular, é só um horário por semana. E aí acaba que o professor, ele tenta encaixar o que ele é formado, que ele tem uma habilidade nesses itinerários. Por isso que quando eu pensei nesse projeto, né, das habilidades socioemocionais, relacionar tudo isso com a filosofia, tanto o existencialismo, como o estoicismo, tantas outras coisas que a gente pode trabalhar,
Por quê? Se eu tenho 50 minutos numa turma, eu não consigo trabalhar tudo aquilo que eu quero e tudo aquilo que eu posso. E aí, o que acontece? Eu tenho observado, desde que a minha escola se tornou técnica, porque antes ela não era, que os alunos eles se sentem meio perdidos de observar mesmo o que eles querem fazer. Eles querem fazer um curso técnico, mas é por quê? Qual é a importância desse curso técnico na formação do estudante? E aí eles mesmos falam que não conseguem desenvolver muitas coisas, porque tem a questão da obrigatoriedade. Tudo aquilo que é muito obrigatório, a gente sabe que os nossos jovens não querem. E aí um dos objetivos específicos também é compreender as narrativas presentes na educação socioemocional dentro da reforma do ensino médio. O nosso estado já está passando pelo novíssimo ensino médio. A gente tem essa problemática do ensino médio que há muito tempo é visto, né, que é o calcanhar de Aquiles na educação. E aí, o que acontece? Nós passamos pela reformulação do ensino médio, e aí nós passamos, agora, no início de 2025, novamente pela formação, pelo novíssimo ensino médio. E aí, como a gente vai trabalhar isso? A gente vai destacar a formação crítica, reflexiva e ética, relacionando o ensino de filosofia aos itinerários formativos e identificando as possibilidades de articulação. Por quê? Como a gente pode encaixar um componente, né, uma FGB tão importante como filosofia, nos itinerários formativos? Com a nova reformulação do ensino médio, a carga horária do itinerário formativo reduziu e as FGBs, elas aumentaram. Mas ciências humanas, mais uma vez, não aumentou de uma forma significativa. Isso significa que essa formação crítica, reflexiva e ética dos estudantes sempre, de alguma forma, são deixadas de lado. E aí, no meu desenvolvimento, né, eu vou articular, né, os eixos da educação, neoliberalismos, socioemocionais, o risco do tecnicismo, a filosofia e formação integral. Eu ainda não encontrei, assim, autores tão específicos nessa área, né? Então, eu ainda estou trabalhando nessa questão para fazer a minha fundamentação teórica. Eu trabalhei o Leandro, o Alisson, Ramos, Henri Luiz, Manfred, Paulo Freire, Chagas e Lamantina, de uma forma assim, que não ainda é do meu agrado, né? E aí é uma análise basicamente de como funciona a BNCC, a reforma do ensino médio, né? As questões que também dá essa organização e cooperação do desenvolvimento econômico. Eu tenho observado a partir, né, de um olhar assim mais sucinto, né, com os meus estudantes, que a gente não vê mais um interesse neles em fazer uma graduação, em trabalhar com outras coisas, né? Eles estagnaram e eu observo que isso vai ter uma ligação com a organização e desenvolvimento econômico. E aí a gente vê como a educação, né, neoliberal, ela traz essa problemática. Os nossos estudantes, eles deixam de pensar de forma crítica e começam apenas a reproduzir. E aí, eles são tão levados pela essa grande massa, e o risco do tecnicismo, né? Eu não sou contra totalmente o tecnicismo, até falei isso para o meu orientador, porque para alguns estudantes vai ser uma oportunidade. O ensino superior e nem o ensino técnico são garantias de emprego ou de desemprego, mas eu consigo observar que eles entram, né, em um ensino, em uma educação bancária, que eles não conseguem pensar de uma forma crítica. A gente tem estudantes na nossa escola que eles não podem ir para outras escolas por conta da distância, e aí eles simplesmente falam nas aulas de projeto de vida que odeiam estar fazendo o curso técnico, né? E aí o estudante, ele fazer algo por fazer, sem que ele tenha um resultado, sem que isso não faça parte de uma formação social, uma formação crítica, e que não traga alegria para ele, eu acho que é um perigo, né? Então, Manfred, por exemplo, ele aponta o perigo de reduzir a educação ao simples desenvolvimento de competências, né? É você colocar o estudante para ele ler,
para ele fazer uma coisa, para ele montar uma máquina e ele ir para casa e receber seu salário, né? Ele não sabe o porquê, como, onde. E aí, a filosofia na formação integral, né? Eu falei sobre Paulo Freire, Chagas e Lamartine, eles vão defender a filosofia para articular, né, essa dimensão socioemocional com uma formação humana integral, né? Trabalhando a criatividade e a emancipação, como no trabalho do colega, né, que ele fala sobre essa questão da importância da filosofia no fundamental, e aí me deu um insight, né, a importância da filosofia desde a formação, desde criança, né, nos primeiros passos dos estudantes, no fundamental ao médio, faria com que hoje nós tivéssemos talvez uma educação mais libertadora, que funcionasse de alguma forma, estudantes mais críticos, que eles conseguissem também lutar, né, por algum objetivo. Então, a formação integral, o ensino médio integral, quando ele foi criado ali em 2017, por alguns artigos e livros que eu li, foi pensando que para que o estudante não ficasse na rua, né, para que ele não tivesse acesso à criminalidade, que ele também tivesse uma alimentação melhor. Mas durante meus 5 anos de escola integral, eu tenho observado que não é desta forma, né? A gente tem que ver essa problemática. Hoje mesmo, na nossa escola, os estudantes foram liberados porque não tinham lanche. E aí, o que que acontece? Para onde esses meninos vão, né? O que que eles vão fazer? Qual é a importância, né, da filosofia para trabalhar esse senso crítico com os nossos estudantes? E aí, né, a minha pesquisa, né, ela vai, assim espero, né, que ainda tem 2 anos aí pela frente, pretende demonstrar que a filosofia ela é fundamental, tanto como uma crítica, né, tanto como trabalhar essas habilidades, um instrumento de adaptação ao mercado, que o estudante, quando ele comece a fazer um curso e que ele queira fazer isso, ele saiba o porquê, como deve ser feito, como ele vai trabalhar, e não porque ele foi levado pela a nossa cultura de massa, né? E o trabalho, ele também busca contribuir para essa questão da escola pública, né? Unir a formação integral com as questões contemporâneas da educação. Hoje é muito se falado na escola integral, na nossa cidade, como para os professores ganharem a bolsa e para os estudantes ficarem na escola até um determinado horário. Mas aí a gente tem que ver também o que é ofertado para esses meninos, né? O que é ofertado para os professores, a saúde mental do professor, e, enfim, toda uma problemática que tem por trás de uma escola integral. Por quê? Um professor de filosofia hoje, ele não ensina mais só filosofia, ele vai ensinar trilhas de aprofundamento, que é todos os componentes de ciências humanas, ele vai trabalhar eletivas, projetos de vida, protagonismo, e tantas outras coisas, e é desgastante, né? E a gente vê que até os nossos estudantes se desgastam com os itinerários, mas como já teve essa reformulação, e a gente tem observado que é algo que não vai sair, a gente deve, né, pensar também de uma forma de encaixar a filosofia. E aí a pesquisa, ela terá uma abordagem qualitativa, ela será realizada pela revisão bibliográfica do novo ensino médio e educação socioemocional. Eu também pretendo encaixar brevemente sobre a reformulação do novíssimo ensino médio, né, que no Acre nós chamamos de novíssimo ensino médio, que foi implementado esse ano. Estou fazendo já a coleta de dados na escola, né? Entrevista, documentos, as minhas análises a partir do projeto de vida, uma análise de conteúdos, né, de acordo com o Bach, né, um dos livros que eu também estou fazendo acompanhamento. E o meu produto educacional se chama o projeto Encontro com o Futuro, né? Como eu já tenho observado que os nossos estudantes, eles não conseguem trocar de escola, que tem toda uma questão econômica e familiar para que ele saia, né, de uma escola que é integral. Esse projeto Encontro com o Futuro, eu planejei ele, já tem antes mesmo de começar a fazer o mestrado. Os estudantes, eles vão fazer produções filosóficas apresentadas em uma culminância. E essas culminâncias, elas são semestrais. E aí elas vão articular reflexão críticas e as escolhas de vida, né? E o que seriam essas escolhas de vida? Uma possível graduação,
né, o curso técnico que eles já fazem, trabalhar uma abordagem para eles de como funcionam as profissões, porque nossos estudantes não têm esse devido acesso, eles não sabem, eles falam que querem ser, por exemplo, policiais, mas eles não sabem o processo que 15 minutos. eles não sabem o processo que leva, né, até ser um policial. E aí a gente vai trabalhar essas produções filosóficas, por exemplo, né, ano passado a gente trabalhou a alegoria da caverna de Platão, e aí eles usaram, né, eles fizeram uma maquete, eles fizeram a caverna em 3D, né, com material reciclado, e aí eles trabalharam a questão da cultura de massa, né, e da alienação, relacionando. Então, o Encontro com o Futuro vai trabalhar essas produções filosóficas a partir dessa culminância, articulando essa reflexão crítica, tá? E as escolhas da vida. Então, as minhas referências, né, eu creio que ainda falta uma, assim, que eu olho e falo, nossa, isso aqui vai se encaixar perfeitamente, porque faz pouco tempo, né, que tudo foi muito rápido. Então, Barthes, Manfred, Ramos, Chagas, Paulo Freire, entre outros que vão trabalhar esse assunto, né? E essa análise do conteúdo, eu ainda estou trabalhando isso. E eu quero fazer os agradecimentos a meus colegas, né, de profissão, ao meu pai, né, que faleceu ano passado, nesse processo de se encaixar ali no Profifilo. Meu pai era meu grande apoiador, né, minha filha, esposo, e é o meu professor orientador, que ele está me ajudando, né, com muita paciência, porque não é fácil. Eu passo o dia na escola, e é isso, gente. E esse aqui é o meu e-mail, né, para quem queira entrar em contato para a gente falar. Obrigada. Muito obrigado, Fabiane. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Eu gostaria de fazer duas sugestões inicialmente, Fabiane. Estava aguardando a sua sugestão, ó. A primeira é do Christian Laval, A Escola Não É Uma Empresa. Vou até colocar ali. Provavelmente você já conheça, mas eu não... Estou anotando aqui. Não vi nas referências, então eu faço questão não conheço ele. É uma leitura bem importante sobre, principalmente em relação àquele aspecto da escola neoliberal, né? A outra também é uma leitura bastante consagrada sobre o mesmo assunto, que é da Martha Nussbaum, Sem Fins Lucrativos, porque a democracia precisa das humanidades. Eu vou colocar. Esse é um livro bem mais enxuto. O da Martha Nussbaum, bem mais curtinho, embora ela também tenha alguns problemas que... Bom, é importante que você leia e verifique, apesar dos problemas que eu acho que ela possui assim, no livro, né? É um texto bem importante, tá? Vou dar uma lida sim, obrigada. O do Laval, eu acho que ele é bem mais completo, bem mais relevante, mas as duas sugestões, elas são feitas. Uma coisa que eu não vi na sua exposição e que eu gostaria que você conversasse, falasse um pouco mais, é sobre uma reflexão e problematização sobre qual é o trabalhador que esse novo ensino médio, ou novíssimo ensino médio, está querendo construir, está querendo formar. Tá? Se faz ali toda uma reflexão sobre os objetivos dos estudantes, que eles parecem não ter, verificar muito sentido naquele sistema, etc. Uma explicação, inclusive, sobre o estado da arte neoliberal, né? Mas me parece assim que talvez seja importante uma reflexão sobre qual é o lugar, né, desse modelo escolar, desse modelo curricular dentro de um projeto, né? Porque há um projeto, muito embora a gente muitas vezes não perceba,
a gente está imerso dentro de um projeto e talvez refletir sobre essa manipulação que nós, professores, professoras, mas sobretudo estudantes e estudantes, né, estão sendo colocados. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né, se é um elemento de reflexão com os seus estudantes, esse Sim. objetivo, né, de qual é o estudante, qual é o trabalhador, na verdade, que esse modelo quer formar. É um debate que eu sempre faço na sala de aula com os nossos estudantes. A nossa escola ela tem 2 modelos esse ano, né? Que é o técnico e ainda tem estudantes que estão fazendo rotas e trilhas. Você sabe como funciona, né? As rotas e as trilhas. E aí o que acontece? Ano passado, a gente sabe que o professor ele é vigiado, né? Pelo sistema integral, principalmente pelas questões da escola técnica. E aí eu fiz esse questionamento com os estudantes, né? Que tipo de pessoas vocês querem ser no futuro, né? Até onde a gente vai deixar que toda a sociedade fala e diga o que a gente tem que fazer, né? E aí eles faziam um curso técnico, né, de edificações. E aí os meninos eles não tinham habilidades para edificações, eles não queriam isso, mas eles fizeram porque eles queriam dar de ônibus. E aí, quando eles me falaram isso, eu falei assim, gente, nós somos pessoas políticas, né? Aristóteles fala que nós somos pessoas políticas. E aí, vocês conseguem observar que é isso que o sistema quer de vocês? Que vocês façam coisas que vocês não gostem, que vocês trabalham com coisas que vocês não gostem, para receber um salário mínimo e serem pessoas infelizes. E aí, a gente começou a trabalhar esse ponto de reflexão na rota, e também em filosofia, e aí, quando foi esse ano, eles pediram para ir para sair do curso e ficar só com rota e trilhas de aprofundamento, né? Que eles escolhem uma trilha e se aprofunda nela. No caso, eles escolheram ciências humanas, a escola. E aí a gente começa a observar que quando a gente consegue ter um tempo com eles e começa a conversar, eles ainda estão passando ali por uma formação do córtex frontal, eles estão começando ali a trabalhar, querer, né, sair da mesmice. E aí o que a gente tem observado na escola, eu e os professores de ciências humanas, que os nossos estudantes, eles precisam entender qual é o papel deles na sociedade. E aí a gente observou, né, a nossa escola ela tem várias narrativas problemáticas. Nós temos muitas estudantes grávidas, nós temos muitas meninas que levam os filhos, nós temos muitos alunos com deficiência e nós temos muitos alunos que estão envolvidos com as facções criminosas. E aí, quando a gente consegue, a gente sabe que professor não vai conseguir salvar, né, 10, 15, 20 meninos, mas quando a gente consegue fazer com que eles entendam que, de alguma forma, né, imperceptível, eles estão seguindo o que é esperado deles, porque se eu falar que, por exemplo, quando eu falo, né, aqui na cidade, que eu dou aula no Caladinho, todo mundo fala que só tem marginal, que só tem isso, aquilo, outro. Então, quando eles começam a perceber que toda a sociedade já espera aquilo deles, né, a gente vai trabalhar essa reflexão crítica. É uma coisa, assim, que eu estou planejando, né, já fazendo, assim, nos meus rabisco, colocar no projeto isso, e aí eu observo que, né, o meu produto educacional, que é o Encontro com o Futuro, trabalhar isso, né, eu quero que eles consigam entender daqui a uns anos que eles vão conseguir se formar, mesmo que não seja na universidade, mas que seja um curso técnico, mas que seja com um senso crítico formado. Não porque foi obrigado, não porque era o que dava, era o que deu, ou o que deu certo. Sim, até porque, assim, essa capacidade crítica como trabalhador mesmo, né? Seja em que área for, né? Por mais que a gente talvez não reconheça toda a relevância da filosofia sob o ponto de vista financeiro, né? Acho que pelo menos sob o ponto de vista de uma capacidade de ler o mundo um pouco mais qualificada, acho que isso
já é algum ganho, né? Então, acho que é bem importante que o trabalhador, ele pelo menos tenha capacidade e disposição para fazer essa leitura do mundo qualificada, né? E hoje em dia isso a gente sabe muito bem que é bastante raro. E é esse trabalhador irrefletido, né, que o novo Enem quer formar, que é um Professor, trabalhador um extremamente ponto, passivo, né? um ponto interessante também, trabalhando com os meninos da primeira série, é quando eles falam, né, que eles não querem ser CLT. E aí eu pergunto para eles, né, o que que vocês entendem de carteira assinada, né? Como funciona isso? E aí eles falam, não, eu quero ser TikToker, eu quero ser influencer, eu quero jogar tigrinho. E aí trabalhar isso com os nossos estudantes tem sido assim, a gente sabe que vai ser passos longos, porque o seu anseio familiar já replica isso. É tanto que o nosso estado do Acre, metade da população recebe, né, benefícios do governo. A gente não tem pessoas com carteira assinada e a gente tem muitas pessoas com vícios. Então, a gente observa que isso tem uma influência no sistema educacional. A gente tem estudante que fala que só vai para a escola por conta do pé de meia. E aí a gente tem que virar ali várias. Meu Deus do céu, só falta brincar ali com eles de estrelinha para ver se eles prestam atenção na aula e trabalhar isso, né? Que é importante sim eles receberem um benefício, que é importante sim, né? Eles estarem ali pelo pé de meia, mas que é importante também por eles, né? Pela formação deles. Porque eu falo para eles, gente, e quando acabar isso aqui, como é que vai ser? Quando acabar o ensino médio, né? Como é que vocês vão ser sempre passivos? Sim. Talvez até desconstruir um pouco essa imagem, né, de programas sociais, como eu achei que essa imagem fosse uma imagem mais disseminada aqui não, porque eu não estou, né, mas na desgraça de onde eu moro, que é no sul do país, né, essa imagem de que os auxílios do governo, eles proliferam pessoas que não têm interesse em estudar e não têm interesse em trabalhar. Eu achava que esse tipo de discurso falacioso era comum só lá no sul do país, mas eu fico bem assustado que, pelo relato que você está me dizendo, assim, É o Brasil inteiro. mas isso é muito, muito falacioso, né? Existem, inclusive, estudos que vão apontar que é exatamente o contrário, né? Há muitos estudos, inclusive. Há um estudo, inclusive, sobre já relativamente antigo, de um professor do Departamento de Filosofia da UFSC, da Federal de Santa Catarina, sobre o Adriano Perini, se eu não me engano, sobre a importância da mobilidade social, etc., do Bolsa Família. Sim, professor, é isso que eu falo para eles, né? É muito importante, mas assim, aqui nessa escola específica que eu trabalho, ela é dentro de uma. Vocês já ouviram falar sobre invasão? Ocupação. Aqui, aqui no Acre a gente chama de invasão, né? Ela foi. Sim, O bairro é uma invasão e se chama Caladinho. E aí lá, né, os nossos estudantes, eles vêm de um anseio familiar que a gente sempre tenta conversar com os pais. E aí, quando eles falam, né, sobre os benefícios do governo, essas questões de pé de meia, Bolsa Família e tudo, né, eu falo para eles, né, o Bolsa Família, ele salvou vidas. Ele salva vidas. Só que o que acontece? Falei para eles, vocês têm que mostrar que ele está salvando vocês para que a gente possa trabalhar outras coisas, para que vocês queiram, né? É tanto que quando a gente vê isso lá na nossa escola, a gente tem alunas que já com 16 anos já está no segundo filho, e aí a gente fala, a gente conversa, né, entre os professores, como vai se sustentar, né? Como vai ser? Como vai ser daqui a uns anos, né? E aí, aqui no Acre, a gente observa muito essa problemática dos nossos estudantes e da família, né? Não trabalhar certas habilidades com eles, né? Diálogo, essa questão da importância de estudar, de ler. É tanto que quando a gente passa um filme para eles, é uma coisa assim de outro mundo. Então, esse falado, né? Aqui no Acre, por exemplo, a gente trabalha toda essa. Principalmente quando a gente
fala sobre filosofia, toda essa problemática que envolve, né? Porque o nosso estado, ele é muito pobre mesmo, professor. Se eu só chegar com esse aqui, é um lugar bonito, mas muito pobre. A gente não tem tanta facilidade de acesso. Os nossos estudantes, eles não têm cultura, esporte, lazer, né? Que é o mínimo que é esperado, né, na sociedade. E aí a gente vê que isso tem relação com a marginalização. E aí essa questão da empatia, da conversa, do diálogo. Sim. Tá bom, muito obrigado, Fabiane. Obrigada, Podemos eu que agradeço. seguir conversando aí. Passamos então agora à apresentação do Juliano Alcântara, que chegou recentemente. Juliano, quando você quiser, por favor, se apresente e, por favor, apresente também o título do seu trabalho, porque eu não tenho a lista dos títulos aqui, por favor. Seja bem-vindo. Boa tarde. Eu pedi desculpas por ter entrado atrasado. Tive dificuldades para entrar na plataforma, enfim. Mas superado, cheguei aqui. E aí, sou Juliano, né? Juliano José Alcântara de Oliveira, sou aluno do Prof. Filo, mestrado no campus de Caicó, na UERN, aqui no Rio Grande do Norte. Apesar de que eu moro a 247 quilômetros distante da universidade, e estou em fase de conclusão do mestrado, né? Eu já qualifiquei, já fiz a pesquisa, fiz algumas correções e enviei, e estou para defender no dia 12 de setembro, próximo mês. Né? E falar um pouquinho aqui do que eu fiz ao longo desses 2 anos, né? Eu trabalho na Escola Estadual Dr. Severiano, na cidade de Macaíba, cidade circunvizinha aqui da capital Natal, região conhecida como a Grande Natal. Essa escola, ela é uma escola principal do ensino médio da cidade, do município que eu trabalho. Ela tem cerca de 1.200 alunos, distribuídos manhã, tarde e noite, na modalidade de ensino médio regular. E trabalho nessa escola desde 2007, e aí tivemos o famoso período da pandemia, que nós conhecemos o que aconteceu, né? E em voltando da pandemia, uma coisa nos chamou a atenção na época, que foi o fato de que muitos jovens com crises de ansiedade, né? Eram praticamente todos os dias jovens chorando, ficando nervoso. Começamos a perceber, não só eu, os professores começaram a perceber que muitos dos nossos alunos se mutilavam, né? Chegavam na escola com aqueles moletons, né, escondendo. E não foi 1 ou 2 casos, mas foram vários casos, né, que a gente percebeu que os jovens se mutilavam para esconder as cicatrizes, não usavam roupa normal, usavam os moletons. Aí ficamos pensando, né, o que é que está acontecendo? Isso é o reflexo da pandemia, mas é só isso. E foi nesse tempo que começamos a pensar, né, de que maneira a escola poderia fazer algo para ajudar os jovens a superar esses momentos, essa professora de filosofia também me pôs a perguntar
E aí eu fiz o projeto de mestrado, tentei a seleção, e entrei em 2023, finalzinho já da pandemia, e com essa proposta de levar uma intervenção filosófica na sala de aula que viesse a contribuir com esses jovens a aprenderem a lidarem melhor com esse tipo de situação. Essa era a proposta inicial. Nossa proposta no início era trabalhar mais o Paulo Freire, o Sócrates, mas ao longo do tempo fomos percebendo que precisávamos de uma voz mais, de algo mais, o foco voltado mais para isso, né? Não abandonamos Sócrates, não abandonamos os outros, mas precisamos depois escolher um outro que foi o nosso amigo Epicuro. E através de Epicuro, cheguei ao Pierre Hadot. Né? E especificamente Epicuro, mais especificamente a carta a Meneceu, né? O famoso texto que ficou conhecido como a Carta da Felicidade. Né? E aí construímos uma proposta em cima disso aí, né? Como levar agora as lições de Epicuro para os jovens. Então, construímos um projeto de intervenção nesse sentido, que eu posso falar assim rapidinho como foi, porque é muito detalhezinho, e foi basicamente o seguinte: a Carta Meneceu, ela é bastante fácil de ler, porém, por incrível que pareça, quando se trata de trabalhar com público jovem, você tem que simplificá-la ainda mais, né? Ainda mais. Então, o que foi que eu fiz? Eu não sou cordelista profissional, né? Mas eu trabalho com cordel desde 2007, quando eu fui dar aula na EJA, e a questão do cordel entrou na minha vida porque eu tinha que falar de filosofia para jovens e adultos. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Então, eu comecei a pegar algumas coisas em cordel, transformar em cordel, levava para a sala de aula e eu percebia que assim eu atingia os objetivos de uma forma mais eficaz. Então, eu peguei a carta de Epicuro a Meneceu e transformei ela em versos, né? É claro que não ficou perfeito, mas eu tentei preservar a essência da mensagem da carta, né? O tetrafármaco, as 4 lições, principalmente essa questão de livrar-se das angústias e tal. Então, o primeiro passo, transformei a carta de Epicuro em cordel. Depois desenvolvemos a estratégia, trabalhamos com música, né? Levamos aquela música de João, Monstros, né? Que fala de um estado de uma pessoa que está totalmente ansioso. Se vocês colocarem no YouTube, vocês vão ver que a música ela é bem nessa temática mesmo, de alguém que, apesar de estar cheio de gente, mas está se sentindo só o tempo todo, um estado de angústia. E depois trabalhamos uma outra música que foi Vida Boa, de Vitor e Léo. Né? Fizemos o contraste dessas duas músicas. Isso tudo para introduzir depois a leitura de Epicuro. Aí explicamos para eles quem era Epicuro, quem era Meneceu, que era um amigo de Epicuro, e que foi lá, Epicuro escreveu uma carta para o amigo, e nessa carta contém umas lições que é interessante a gente observar no mundo de hoje. Aí vamos ler. Foi aí que a gente começou a realmente ler junto com eles, usamos audiobook, depois eu encaminhei, cheguei ao texto de fato real, e aí fizemos algumas estratégias reflexivas. Por exemplo, resumindo, uma das estratégias tem uma dinâmica chamada Árvore dos Sonhos, né? Em um dos encontros que nós fizemos
fiz uma meditação guiada com ele, e aí, depois dessa meditação, né, desenhamos uma árvore em um papel madeira, pedi para eles cortarem folhas em papel ofício verde e começarem a escrever palavras que vinham à cabeça depois daquela reflexão, e eles falassem daquelas palavras, e assim eles iam colando as folhas e foi montando as árvores, e assim a gente foi construindo esse diálogo, essa conversa, né? E fora isso, a gente também foi proposto, assim, materiais de textos reflexivos, eles produzirem textos, eles produzirem poesias, né? Alguns até produziram poesia, mas a maioria refletiu textos reflexivos mesmo. Teve um questionário para a gente coletar os dados socioeconômicos, teve também rodas de entrevista, né? Eu não falei no início, porque, na verdade, tudo começou com as entrevistas, porque queríamos saber o que é que eles pensavam da situação inicialmente, sem a interferência filosófica, e aí depois nós verificamos com outros mecanismos quais foram os possíveis impactos ali que surgiu nesse transcorrer, né, da pesquisa. Também expomos para ele uma música de minha autoria, que o título da música é Conselho de Pai, certo? Que aí, enfim, fiz algumas coisas, tocamos violão. Então, foi assim, um processo, eu descrevi melhor na minha dissertação, né? E depois da defesa vai ficar disponível, né? Se o pessoal quiser depois ver, eu tentei colocar o máximo de detalhe na minha dissertação, que vai ser disponível para o público, né? E aí, pessoal, o que a gente percebeu, né, depois de todo esse caminhar, né? 20 minutos é muito pouco tempo, mas eu enxuguei 4 pontos que a nossa intervenção, né, da nossa pesquisa trouxe. O primeiro ponto foi a redefinição do ensino de filosofia, valorizando o sujeito como um sujeito autotransformador. Auto no que sentido? Nós fugimos daquele ensino de filosofia de exposição acadêmica, no bom sentido, apenas daquela exposição não é nem dialogal, aquela exposição engessada, né? E procuramos mais esse viés da reflexão, de fomentar a oralidade deles, de pedir para que eles colocassem para fora. Então, com isso, nós vimos, a partir da visão de Pierre Hadot, né, que é aí sim que, como Pierre Hadot via a filosofia antiga, que era, na verdade, um exercício cotidiano, né, na verdade, um conjunto de exercícios espirituais cotidianos, que os filósofos faziam, eles viviam e produziam filosofia, não contrários, né? A filosofia, séculos mais tarde, é que ela vai se tornar um conhecimento acadêmico. E lá no início, na visão de Pierre Hadot, é que a filosofia era a vida diretamente, né? Viver primeiro e produzir o pensamento simultaneamente. Então, é esse tipo de situação que nós procuramos promover ali durante os encontros. Outro ponto que nós trouxemos foi reflexões sobre o sentido da vida, né? Então, essas reflexões, o que fazer com isso que eu estou sentindo, com essas angústias, essas inquietações, né? E com isso, ponto 3, a gente criamos um espaço de escuta também, né? Porque a escola
entendemos que deve ser um lugar de escuta, né? Não só de exposição, mas de escuta também, né? Porque nós partimos do pressuposto que jovens querem ser ouvidos, né? E em que momento a gente vai fazer isso? Em que momento a gente vai ouvi-los, né? E qual o nível de importância, o grau de importância que a gente vai dar a esses jovens, né? Eles estão lá na sala de aula, cada cabeça é um universo, né? O que é que a gente vai fazer então, né? Como é que a gente vai ouvir eles? Então, eu acho que é o momento da aula, é o momento, eu acho que não existe um momento melhor do que esse. É o momento da aula de chegar para ele, olha, eu quero lhe ouvir, diga aí o que é que você pensa, o que é que você está sentindo, né? Então, criamos esse espaço de escuta. E aí, finalmente, no ponto 4, nós conseguimos atingir a promoção da leitura reflexiva. Já hoje, pela manhã, quando eu dei aula para meus alunos, eu estava falando sobre a leitura informativa e a leitura formativa, que tem a ver com a leitura reflexiva, né? E que é totalmente diferente, né? A leitura informativa, a informação que ela fica na cabeça e depois vai embora, mas a formativa, ela fica, tipo, daqui a 2 anos, eu me lembro que eu vi num livro, um escritor disse isso, essa é a leitura formativa reflexiva. Então, é esses 4 pontos que nós defendemos, né? Vamos defender que são as contribuições, né, da pesquisa que nós desenvolvemos durante esse período que estamos no mestrado. 15 minutos? E resumindo, isso, de uma forma bem resumida, foi assim que a coisa se desenrolou. E aí, estou aberto. Se vocês quiserem falar, dar sugestões, clicar, fiquem à vontade. Obrigado, Juliano. Alguém gostaria de fazer alguma observação, alguma pergunta para o Juliano? Juliano, qual foi a série em que a sua atividade foi desenvolvida? Segundo os anos. Segundo os anos do ensino. do ensino médio, né? Isso. E segundo os anos, porque a gente percebeu aquelas crises nos meninos de primeiros anos. Nós tínhamos acabado de entrar, né? E aí eles foram para o segundo ano quando a gente fez a pesquisa, né? E por que a gente não pegou alunos de terceiros anos? Teve até 2 que pediram para participar, a gente permitiu que participasse, né? Mas o foco foi no segundo ano. Porque a gente percebeu também que o terceiro ano é assim, o cara está terminando, o cara quer fazer Enem, tipo, a cabeça não está muito voltada para isso. E a gente queria algo assim, um público bem assim, nem está chegando, se adaptando à escola, nem está indo embora. Então, não, fica ali no meio, por isso nós escolhemos segundos anos. Foco. E você acredita que, em relação àqueles sintomas, entre aspas, né, que foram observados em virtude da pandemia, de todas as consequências da pandemia, a sua metodologia, assim, ela teve algum efeito, do seu ponto de vista, inclusive, psíquico dos estudantes? Acredito que sim. Eu tenho, inclusive, um relato de uma aluna que eu não sabia que ela sofre de depressão e toma até remédios e faz tratamento, é acompanhada pelo terapeuta. E depois ela veio me relatar numa conversa pessoal e disse a mim, professor, aquelas suas aulas estão me fazendo super bem, sabe? Assim, o que o senhor tem me ensinado, eu tenho posto em prática, sabe? Assim, isso tem me causado assim um alívio muito grande e tal, e ela vive me cobrando, professor, quando é que vai fazer de novo, tal, nós estamos
estou pensando aí, algum momento aí, vamos fazer alguma coisa nesse sentido. E sempre tem alunos que fizeram a intervenção comigo, eles sempre... E aí, professor, vai ter de novo esse ano, tal? Esse ano não fiz nada nesse sentido ainda, porque teve que parar para escrever e tal. Mas estou pensando em retomar em outro momento com esses alunos e fazer algo, né, extra, fora do mestrado com eles. É muito interessante. Adalton, por favor. Boa tarde, Juliano. Então, boa tarde. Eu acho até interessante essa dimensão da filosofia, né? Até no meu estado aqui tem muito essa cobrança pelo socioemocional, né? A gente tem brinca que às vezes a filosofia precisa ir para o caminho da psicologia, né? Para poder lidar com, né? Com tantos problemas e questões que surgem na escola. Só que, por outro lado, parece que o currículo é engessado, né? Eu estava ouvindo aqui uma palestra do pessoal do Paraná, que é bem mais do que aqui no meu estado, né? Mas, de todo caso, ainda é bem engessado. Então, eu gostaria de saber, essa é a minha curiosidade também, né? Como você conseguiu conciliar, né, essa dimensão, né, que você aborda na filosofia, né, com a proposta curricular do seu estado, né? Que eu não sei se você falou, mas eu não me recordo qual é, né? Se foi possível, se foi fácil, né? Sim. Enfim. Pois bem, o que a gente fez? Nós pegamos a visão de Pierre Hadot, né? A visão interpretativa de Pierre Hadot, filosofia como modo de vida. Ele parte do princípio que a filosofia eram exercícios espirituais, prática de exercícios espirituais cotidianos. Isso mais forte nos estoicos do que Epicuro, mas nós pegamos Epicuro pelo fato do texto, a carta Meneceu, tratar esse tema, porque identificamos que era mais propício, né? Se atendia mais ao nosso objetivo ali com os jovens. E existe um texto de Martha Nussbaum, não sei se vai dar para vocês verem aí, tem esse livro aqui, vixe, fica invertido, né? Mas eu vou ler para vocês. Filosofia como modo de vida, ensaios escolhidos, Frederico Tessa e Marta Faustini. Aí tem um ensaio aqui de Martha Nussbaum, que é argumentos terapêuticos, né? Onde a Marta, ela coloca que a filosofia é um exercício de argumentos, e esses argumentos, eles são terapêuticos, né? Assim como um médico cuida do corpo, a filosofia cuida da alma, né? Então, nós pegamos essa visão interpretativa e tratamos isso tanto na dissertação quanto na nossa abordagem, né? Então, era tipo assim, olha, escrevemos academicamente, com referência em Pierre Hadot, Martha Nussbaum e outros, né, para fundamentar. Mas na abordagem que a gente fez com os alunos, a gente chegou e diz assim, olha, é o seguinte, a filosofia existe em 3 dimensões. Existe aquela filosofia clássica, que é chamada de continental, né? Alguns autores chamam de continental. A filosofia lógica, aquela filosofia bem mais engessada, aquela filosofia que é mais ligada ao pessoal da lógica e tal. E a filosofia como modo de vida. Aí nós apresentamos, isso é uma outra perspectiva de ver, e dentro dessa perspectiva existe essa dimensão da filosofia como um aspecto terapêutico, não que o filósofo se torne um psicólogo, mas o filósofo ele se torne algo próximo à terapia, no sentido de trabalhar as emoções, os desejos, a partir do pensamento, né? E não no sentido terapêutico clínico, mas a partir do sentido do pensamento. Então, nessa dimensão aí que a gente foi trabalhando, foi intervindo, foi fundamentando nisso aí, né? Claro, o cuidado de não usar palavras que é da medicina, que é da psicologia. A gente tive esse cuidado, inclusive fui
orientado pelo professor Antônio Júlio, que é o meu orientador, fuja desses termos técnicos, né? E vamos ficar na nossa área, que é a filosofia. Foi mais ou menos por aí que a gente foi trabalhando. Eu acho bem interessante Sei que só. essas questões surgem, né, na escola. Até quando trabalha o Epicuro, o estoico, né, que é um tema interessante, né? Os alunos Sim. tendem a cair para essa dimensão da psicologia, né? E aí, o próprio Epicuro, ele tem, né? Você apresentou algumas propostas interessantes, né? O Seneca, enfim, né? Mas é um grande desafio, né? Então, também gostaria Sim. de ver você comentar um pouco também. Se você acredita que essa dimensão surtiu efeitos, né? Você acha que é a sua avaliação, que você já terminou, né? Acho que você já aplicou, né? Essa dimensão você Uhum. percebe que realmente é um caminho interessante para que o professor de filosofia ele siga, né, com os alunos, né? Olha, eu estou bem convencido que acredito, e não vou dizer que é a supremacia do ensino de filosofia. Não vou nesse Uhum, caminho, mas eu estou bem convencido que é uma ferramenta muito, muito útil, tá? Sabe, tipo, mudei a minha perspectiva de dar aula a partir dessa pesquisa, pode acreditar, uhum, porque hoje eu confesso que eu era aquele professor mais expositivo, era essa palavra que eu estava procurando, né? E eu percebi que quando você dá o espaço de escuta para os jovens e quando você reflete com o aluno, eu percebi que é outra aula, é outra uhum. perspectiva, tipo, parece que eu posso estar errado, mas me parece que a aula expositiva ela não Não tem muito funciona, né? sentido. É, Uhum, ela não tem muito sentido para o jovem, né? uhum, Talvez nós, porque já estamos uma certa idade já amadurecido, temos objetos, sabemos o que queremos da vida, mas para o jovem parece que a aula expositiva, cara, eu sei lá. Mas quando você cria um espaço de escuta, tipo, eu quero ouvir o que você quer dizer. Tipo, uhum. mas o que eu tenho para falar é bobagem. Não, mas eu estou interessado. Diga, conte, o que, é que você está sentindo? Eu quero lhe ouvir. Quando você cria esse ambiente que o jovem sente a confiança em você, cara, na minha perspectiva, é outra aula, sabe? É outra dimensão, sabe? É, É por aí. eu concordo com você. Até meu projeto de pesquisa nasceu de uma aula é, que aconteceu isso, sabe? Eu explicava um pouco, a gente não tem o aluno aprende pouco, né, assim, né? Ele pergunta pouco, né? Mas uma aula que gerou uma problematização lá sobre o problema do mal, né? E aí os alunos se engajaram e tal. Eu falei, opa, acho que é por aí. E até fiquei em dúvida, né, se eu iria trabalhar é, essa ideia, né? Eu ia trabalhar com Aristóteles, né, no projeto de pesquisa sobre o meio termo, né, que também é reflexão e tal, né? Mas aí depois eu Uhum. fui para um outro caminho. Mas eu também concordo com você. Então, por isso que a minha curiosidade em perguntar para você se, como você viu nessa aplicação, essa dimensão, né, do ensino de filosofia, né? Então, eu acho que é por aí. Acho que a filosofia não pode ser só a exposição da história da filosofia, né? Sim, sim. É isso. Então, muito obrigado, Juliano. Obrigado. Tobias, a gente tem mais alguém para apresentar aqui? Então, acho que o resto do pessoal faltou, mas só É, né? por desencargo de consciência, se o Uhum. Leandro de Aguiar estiver aí ou o Mávelo estiverem, Não, não. acho que não estão. Já marquei aqui quem apresentou no Uhum. aplicativo. Tá bom. Então, pessoal, muito obrigado pelas apresentações. Foi um encontro bastante rico, né? Muitas propostas frutíferas, né?
sem dúvida alguma, inclusive os iniciantes ali, em termos de cronológicos mesmo, né, de proposta, me parece que elas têm muito o que render. Alguns casos, como o Juliana, que apresentou, inclusive, alguns resultados mais robustos e que, né, sem dúvida alguma, demonstram a importância da filosofia no cotidiano prático dos estudantes, né. Obrigado, Tobias, pela coordenação aqui dos trabalhos, e espero reencontrá-los e reencontrá-las pelos caminhos da filosofia em um outro momento. Muito obrigado, um abração. Tobias? É isso. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado pelas apresentações. Inclusive, só antes de nos despedirmos, professor Rafael, o professor Franco Nero, ele mandou um abraço, eu conheço ele do Instituto Federal, e comentei que estava mediando aqui, falei que o senhor era o mediador, no caso, da sala de hoje. Ele disse, conheço, mandou um abraço para ele. Legal, manda um abraço para o Franco também. Então, é isso, pessoal, boa tarde para todo mundo, ótimos trabalhos, muito obrigado. Valeu, tchau, tchau. Tchau.